Devido às suas raízes de uma sociedade colonial, patriarcal e escravista, o Brasil é um dos países que mais sofrem com a desigualdade social no mundo. Neste contexto de pandemia, a transmissão do vírus pode ser facilitada pelas condições sociais. As diferenças de acesso dos brasileiros a serviços públicos de saúde e trabalho que possibilite a geração de renda ficam ainda mais evidentes. Segundo as estatísticas do IBGE de 2020, o Brasil possui uma população de aproximadamente 200 milhões de habitantes em uma área de 8 milhões de quilômetros quadrados, resultando em uma densidade demográfica de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui, 6% da população vive em favelas, ou seja, mais de 11 milhões de cidadãos vivem em áreas de alta densidade demográfica, com grande número de moradores em uma mesma residência. Essas milhares de pessoas estão expostas a doenças, acesso limitado e precário a serviços de saúde e sem a possibilidade do isolamento social ou até mesmo a meios de higienização. Além disso, com o comércio fechado e as ruas vazias, as pessoas em situação de rua acabam tendo menos recursos para se alimentar e sobreviver. A pandemia do coronavírus resultou em diversas mudanças no mundo. Adotamos medidas que influenciam diretamente na forma como nos comportamos, nos comunicamos e como habitamos os ambientes. Práticas como colocar a máscara no rosto e o álcool gel no bolso antes de sair de casa serão bastante comuns de agora em diante. O distanciamento social talvez seja o maior desafio para um povo tão caloroso quanto o nosso. Distanciamento nas filas de lojas e mercados, rodízio de carros, diminuição na circulação de transportes públicos, fechamento de escolas, igrejas, cinemas, teatros e restaurantes, locais que antes faziam parte do nosso cotidiano e que agora são substituídos por aulas online, museus virtuais, deliveries de comida, shows online e várias outras formas encontradas na tentativa de se manter uma rotina. Por conta das medidas de isolamento, diversos países fecharam suas fronteiras. Alguns dos mais belos pontos turísticos do mundo, que antes eram marcados por receber um grande fluxo de pessoas, agora vivem desertos. O silêncio e vazio que assombram as ruas ao redor do mundo marcam a nova era em que vivemos. Em consequência das medidas de controle, os impactos econômicos preocupavam a população prejudicada pela pandemia. A renda básica emergencial de R$ 600 aprovada pelo governo brasileiro foi uma das primeiras ações para minimizar esse impacto, mas está longe de ser o suficiente. E de que forma o meio ambiente é afetado durante a pandemia? Ainda é cedo para afirmar os reais impactos ambientais de longo prazo que a pandemia causou, mas os de curto nos dão um vislumbre de como tratamos o nosso mundo e de que forma isso afeta a natureza. O isolamento humano já traz pontos como a diminuição de ruídos e disputa de espaço físico, permitindo que animais voltem a ocupar espaços e possam se alimentar com mais calma. Com as pessoas passando mais tempo em casa, ocorre um aumento do lixo doméstico, de produtos de limpeza e higienização, como o álcool em gel. Também houve um aumento do lixo hospitalar, devido à condição que a pandemia se aplica. No entanto, também é possível observar impactos positivos, mesmo que durante um curto período. Áreas com grande fluxo de pessoas pelo turismo ou comerciais já apresentam mudanças em relação à poluição. Exemplos como o Himalaia, que foi possível de se ver à distância pela primeira vez em 30 anos, nos mostram como nosso impacto ambiental é negativo. O Conselho Central de Controle de Poluição da Índia apurou uma mudança significativa na qualidade do ar. Entre as possíveis explicações para a queda da poluição estão a considerável redução do tráfego de automóveis e a inatividade de indústrias. A Agência Espacial Europeia, ESA, relatou uma redução de dióxido de nitrogênio. Esse composto químico é resultado de emissões de carros e outros processos industriais, podendo causar problemas respiratórios, poluição atmosférica e chuva ácida. Em Nova York, na China, o fechamento de lojas e indústrias resultou na queda das emissões de CO2, equivalente à redução global de 6%. Na Itália, golfinhos foram filmados nadando no porto de Cagliari, capital da ilha de Sardenha.
Os canais de Veneza também estão consideravelmente mais limpos e cristalinos após uma semana de quarentena, estado que não atingia há 60 anos. Pesquisadores explicam que o lodo do rio, que geralmente ficava na superfície graças à movimentação de barcos, afundou e foi transportado pelo fluxo de água, que também está mais intenso. Vamos comparar agora como diferentes metrópoles tiveram impactos com a pandemia. O Japão possui uma área de 377 mil km², onde reside uma população de 127 milhões de pessoas. Sua densidade demográfica é de aproximadamente 300 habitantes para cada quilômetro quadrado. Já a Itália, país europeu com uma longa costa mediterrânea, possui um território de 300 mil km² e uma população de 60 milhões de pessoas. Sua densidade demográfica é de aproximadamente 200 habitantes por quilômetro quadrado, uma das maiores entre países da Europa Ocidental. Lá, as medidas nacionais adotadas foram restrição de aglomerações, fechamento de escolas, serviços não essenciais e fronteiras. No dia 7 de março, toda a região norte foi colocada em lockdown. As pessoas não poderiam circular sem autorização. 2 semanas depois, a Itália já era o epicentro da epidemia na Europa, com mais de 41 mil contaminados e quase 3 mil mortos. Já no Japão, existe um cenário completamente oposto. Com apenas 1/3 dos casos da Itália, o governo japonês fez uma campanha nacional pedindo à população para evitar 3 coisas: lugares fechados com pouca ventilação, lugares lotados com muita gente e contato próximos e conversas, e, como de costume, continuarem usando máscara e lavando as mãos regularmente. De maneira geral, foi isso que fizeram. Além disso, uma das explicações para as baixas taxas de contágio dos japoneses são suas tradições e seus códigos sociais, com poucos beijos e abraços nos cumprimentos que permitem que o distanciamento social seja praticado naturalmente. Em relação às Olimpíadas que seriam sediadas em 2020 em Tóquio, o Comitê Olímpico Internacional confirmou seu adiamento, assinado em conjunto com o governo japonês. Essa é a primeira vez na era moderna que os Jogos Olímpicos são adiados. Eles foram cancelados em 3 ocasiões: 1916, 1940 e 1944, por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Hoje, dia 28 de setembro, dia em que foi feita a coleta de informações para esse vídeo, o território italiano soma 311 mil casos. Deles, 225 mil já se recuperaram e 37 mil vieram a falecer. Já em território japonês, o total de casos contabilizados é de 82 mil, sendo desses 75 mil recuperados e 1.500 vieram a óbito. Uma corrida contra o tempo, em busca do desenvolvimento da vacina para o Covid-19 nos guia, com esperança para o fim da pandemia. Mas para que ela possa ser comercializada, há um grande caminho de pesquisas, testes e prazos para a produção e distribuição do medicamento a nível global. Enquanto isso, devemos manter as práticas adotadas para a prevenção orientadas pela OMS.